A China oferece um plano de paz para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos entender, ou pelo menos tentar interpretar, alguns desses pontos propostos pelo governo chinês. E nos Estados Unidos, uma agência americana acredita ter encontrado, ou pelo menos descoberto aí, as origens da C-19. Sejam todos muito bem-vindos, este é o Conexão Londres, com o Ivan Kleber, e a gente se vê logo depois da vinheta. Na última sexta-feira, dia 24 de fevereiro, o governo chinês apresentou um plano de paz que pode dar fim ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O plano está sendo discutido em várias instâncias. Por exemplo, o presidente francês Emmanuel Macron disse que vai até a China em abril para discutir com os chineses aí uma saída para o conflito lá na Ucrânia. O próprio presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o plano não é lá essas coisas, mas que ele estaria disponível também para ir conversar com Xi Jinping sobre uma saída para o conflito. O Kremlin, na segunda-feira, dia 27, dia em que gravo este vídeo, declarou que, infelizmente, o plano até parece ser bom, mas que não vê uma negociação de paz com a Ucrânia, pelo menos num futuro próximo. Agora, o que teria de interessante esse plano para tanta gente estar discutindo ele? Bom, uma coisa que me chamou a atenção em um dos 12 pontos que os chineses trouxeram foi a questão nuclear. Os chineses acreditam que tem muita gente aí apontando um míssil nuclear para o outro lado, tanto no Ocidente, tanto na Rússia, e que os Estados Unidos, o mundo anglo-saxão, melhor dizendo, entre Estados Unidos e Reino Unido, precisa deixar a mentalidade de Guerra Fria do lado. Então os chineses convocam aí os dois lados a diminuírem as tensões no que se diz ao quesito nuclear. Lembrando que a Rússia constantemente vem ameaçando aí o uso de armas nucleares caso sua integridade territorial, ou enfim, como diz a conduta russa para o uso de armas nucleares, a sua existência esteja correndo perigo. Os chineses também propuseram uma zona desmilitarizada na Ucrânia. A Rússia, desde o início da sua, aspas, operação militar especial na Ucrânia, vem exigindo que a Ucrânia seja desmilitarizada. O que os chineses propuseram foi apenas a metade desta desmilitarização, que iria aí desde os territórios ocupados pela Rússia até o rio Dnipro, que é o rio que corta a Ucrânia no meio. Este ponto do plano aparentemente não agradou muito os russos. Outra sugestão interessante que os chineses trouxeram foi o total levantamento aí dos embargos impostos à Rússia, né, e as sanções. Isso sim, com certeza agradou os russos, mas dificilmente os aliados da Ucrânia neste momento estariam disponíveis a levantar todas as sanções, a menos que a Rússia desocupe aí os territórios ocupados, né, lá no Donbas e também a Crimeia. Algo muito difícil de acontecer, pelo menos no curto prazo. E falando em territórios ocupados, este foi o grande vazio da proposta chinesa. Eles não dizem como poderíamos chegar a uma solução. Deveria a Rússia desocupar, sair dos territórios? E também eles não dizem se a Ucrânia deveria reconhecer aqueles territórios como já parte da Rússia e, portanto, dar um fim nesse assunto, partindo para outros pontos. Eles foram muito ambíguos neste quesito, que é o principal de todos. Afinal de contas, não existe uma negociação de paz entre a Rússia e a Ucrânia sem os dois lados chegarem a um acordo sobre a questão dos territórios ocupados. A Rússia já disse que a Crimeia é dela e as 4 regiões ali também no Donbas, né, que vão da Crimeia ao sul da Ucrânia até o noroeste do país, a Rússia já reconheceu aquilo ali como território russo. Portanto, os chineses nem sequer vão muito além nessa questão, que é o ponto principal. Agora, foi uma proposta de paz, como eu disse, muito ambígua. A Ursula von der Leyen, da União Europeia, também disse que essa proposta não cuida do lado que foi atingido, né, do lado ucraniano, mas é uma proposta que trouxe repercussões. E nos bastidores, a Alemanha e a França estariam pressionando a Ucrânia, Zelensky,
a pelo menos levar em consideração os pontos ali que os chineses trouxeram para dar início a uma negociação de paz. Eu acredito, e aqui é a minha opinião, que o Reino Unido e os Estados Unidos vão fazer o contrário, vão dizer para Zelensky que este acordo não é bom e que nada mudou, ou seja, simplesmente ignorar a proposta dos chineses. O fato é que o Zelensky, como eu disse no início do vídeo, já se colocou à disposição para ir lá conversar com o Xi Jinping e quem sabe tentar melhorar esse ponto. No meio de tudo isso, várias agências americanas vêm dizendo que os chineses estariam prontos para ajudar a Rússia com armamentos letais e que nós podemos interpretar então que este acordo que a China propôs seria apenas uma tentativa de ganhar tempo até que este apoio militar chegue à Rússia. Bom, essa é uma guerra que completou um ano e pelo jeito está muito longe de termos aí as negociações de paz em andamento. Nos Estados Unidos, o Departamento de Estado americano teria informado a Casa Branca que, em base a um fruto do seu trabalho com a inteligência americana, eles descobriram que as origens da C-19 são de um acidente que aconteceu em um laboratório na China e que, portanto, causou vazamento e que levou o mundo aí a passar pela pandemia em 2020, 2021 e, por que não, até partes de 2022. A Casa Branca já tratou aí de colocar panos quentes. Jack Sullivan, que é o conselheiro de assuntos de segurança da Casa Branca, deu uma entrevista coletiva no mesmo dia em que o Wall Street Journal publicou esta informação, ou seja, no domingo, dia 26. Ele disse que respeita, não é, que enfim, entende a posição do Departamento de Estado, mas que outras agências americanas de inteligência, enfim, têm uma visão um pouco diferente das origens da doença. Uma coisa nós precisamos aqui destacar que é muito importante. Os republicanos assumiram o comando da Câmara dos Deputados em janeiro e, portanto, eles já cumprindo aí uma promessa de campanha, deram início às investigações, ou pelo menos os trabalhos para ampliar as investigações sobre as origens da doença lá na China. E essas agências que o Jack Sullivan aí cita ou deixa entender que tem uma visão diferente do Departamento de Estado, cedo ou tarde deverão apresentar ali as suas versões para o Congresso americano. Aí a história começa a ficar mais interessante. A grande pergunta que fica é se não é muito tarde, se o tempo já não passou e vai ser muito difícil a gente realmente ter aí mais informações precisas das origens dessa doença que causou essa pandemia toda no mundo, não é? Este foi o Conexão Londres, desta segunda-feira, dia 27 de fevereiro. Eu falo diretamente aqui de Londres, no Reino Unido, mais precisamente do Palácio de Buckingham, e quero agradecer aí o carinho da sua audiência, tá certo? Se você acha esse material importante, por favor, compartilhe, divulgue, que isso vai fazer com que mais pessoas possam receber este conteúdo, tá certo? Muito obrigado e até o próximo.